O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelho pediu: Senhor, se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo de Deus, queridos irmãos e irmãs, continuando então, refletindo o livro de Samuel. E na liturgia de hoje, o povo de Israel vai combater contra os filisteus. Que coisa triste, né? Primeiro que nós estamos aqui falando de uma guerra que já é algo que nos entristece muito, né? Nós estamos num mundo que, embora a gente ouve dizer que o Evangelho está sendo bem propagado, mas não está sendo propagado como deveria, porque senão não estaríamos ouvindo tanto de guerra, né? País um contra o outro e por aí vai. E cada dia, ao invés da coisa melhorar, a coisa não está melhorando, não. Isso é muito triste. Estamos dizendo aqui de tempos remotos, em que não se tinham tecnologias, a comunicação não era tão eficiente como hoje. A comunicação é tão eficiente. Imaginem, nós estamos rezando essa missa, e tantos irmãos e irmãs participando conosco de diversos lugares. A comunicação, ela deveria ser mais eficiente, a gente acaba não se comunicando. A gente acaba não se comunicando e, infelizmente, por esta comunicação não ser eficiente, as consequências são essas que nós estamos vendo aí. Um contexto de guerra. O povo de Israel, então, entendeu que seria necessária a presença do Senhor com eles, para que eles pudessem combater e vencer. E que alegria, a presença do Senhor foi eficiente com eles. Eles levaram a Arca da Aliança. E que interessante, a arca nem bem chegou, e o povo de Israel começou a romper um grande e alto clamor, de forma que os filisteus se assustaram. Que coisa é essa? O povo de Israel elevou um louvor altíssimo, um belíssimo louvor, que poderia ter afugentado o mal e Israel poderia ter ganhado aquela guerra, mas infelizmente não foi o que aconteceu. E por que, embora tudo isso, o povo de Israel não venceu aquele combate? Porque a arca estava com o povo de Israel. Deus estava com eles. Eles tinham de tudo para vencer aquele combate e perderam. Deus estava com eles. Mas será que eles estavam com Deus? Aqueles que deveriam ser referência para o povo de Israel, povo de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, não foram. Ofni e Finéias não eram referências para o povo de Israel. Tanto que a gente refletia ontem, e desde terça-feira refletindo sobre o livro de Samuel, que já deixava evidente que os filhos de Eli eram corruptos. Então quer dizer que na casa daquele em que deveria ser evidenciada uma boa referência, não era. Na casa deles, infelizmente, a coisa errada havia adentrado. Eles não eram bons referenciais.
a corrupção, a maldade. E isso fez com que o povo de Israel perdesse aquele combate. Meus irmãos e minhas irmãs, é importante a gente entender, e aqui é de suma importância a abertura do nosso coração para a gente entender isso. O livro do profeta Isaías 59, versículos 1 e 2 diz isso, né? Não é a mão de Deus demasiado curta para não nos alcançar, nem seus ouvidos demasiado surdos para não nos ouvir. Mas os nossos pecados impõem uma barreira entre nós e o nosso Deus, e esse é o motivo pelo qual a face do Senhor se afasta de nós. O Senhor está à porta e bate, o Senhor se faz presença, o Senhor caminha conosco. Deus jamais há de nos abandonar. Deus não é como nós. Às vezes a gente levanta um dia bem, a gente sai alegre, dá bom dia para todo mundo, sorri para todo mundo, mas se algum dia da nossa semana a gente dormir mal, a gente levantar de manhã, a gente já é diferente. A gente já não quer cumprimentar, fecha a cara, né? Alguém dá bom dia, você já olha igual aquele totozinho, já começa a sorrir de lado, na misericórdia. Dá vontade de torcer uns pescocinhos, né? Brincadeiras à parte. Deus não é assim. Deus é Deus o tempo todo. Deus nos ama o tempo todo. Deus está conosco o tempo todo. Deus não é como nós. Hoje eu estou bem, eu acolho todo mundo. Amanhã eu não estou bem, eu não quero ver ninguém, não. Deus, Ele quer nos ver todos os dias. Deus quer o melhor para nós todos os dias. Deus está conosco todos os dias. Mas basta uma coisa pequena para impedir com que a graça do Senhor seja realizada em nossas vidas. Por isso que a gente precisa estar com o coração extremamente escancarado para que a graça de Deus aconteça conosco. Por isso que a gente precisa, povo de Deus, sempre fazer o exercício daquilo que o Senhor nos ensina, né? O mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Perdoar, acolher, não guardar ódio no coração. Porque essas coisas vão só gerando o mal e a morte. Percebam no trânsito para você ver, o sujeito passa a te dar uma fechada, às vezes você pode ficar nervoso, nervosa, e aí você quer fazer um algo pior e o outro quer fazer algo pior, e a consequência disso será sempre muito danosa. Isso é notícia ruim o tempo todo. E alguns adoram esse tipo de notícia, né? São os profetas do mal. Nós não podemos ser assim. Se somos servos do Senhor, precisamos ser na autenticidade, colocando em prática o que o Senhor nos pede, abrindo o nosso coração, perdoando, não guardando mágoa, ódio, rancor, tendo o Senhor como nossa referência. A casa de Israel, ou o povo de Israel, não teve essa referência no momento que eles precisaram combater um bom combate, e não tiveram essa referência. O Senhor estava com eles, mas eles infelizmente não deixaram evidenciar esse grande referencial que é o Senhor. Ao longo deste trajeto, digamos assim, hierárquico, alguém quebrou essa graça. Não foi referencial como o Senhor gostaria, e por isso o povo de Israel, por não conseguir enxergar e contemplar a luz, perdeu o combate. A arca, então, ela foi sequestrada, né, digamos assim. E o povo de Israel vai perder esse combate. Povo de Deus, se a gente não tiver Deus como um excelente, como um referencial essencial e necessário para a nossa vida, nós vamos sempre perder os bons combates espirituais na nossa caminhada. Nós vamos sempre tomar decisões equivocadas, erradas. Quantas pessoas não se encontram, infelizmente, perdidos na vida e até frustrados com Deus, brigando com Deus? Nós não podemos brigar com Deus, porque essa briga aí nós estaremos sempre fadados a perder. Quantas são as pessoas que estão revoltadas com Deus porque talvez pediram e acharam que não receberam, e aí hoje estão aí revoltadas, não querem buscar a Deus, não querem ir na igreja, não querem fazer uma referência de fé, e alguns se dizem até que se tornaram ateus. A gente precisa ter Deus como um verdadeiro referencial para a nossa caminhada de fé. E aquele que foi chamado a conduzir uma missão, uma obra, uma responsabilidade, precisa ser um bom referencial, como o Senhor nos chama para ser, porque Ele é um referencial por excelência. Ele é o nosso norte, a nossa referência. Nós que somos padres, né? Ser sacerdote, como nos
dizia o profeta, segundo o coração de Deus, mas também na igreja, aquele que tem um cargo de responsabilidade, aquele que é coordenador, aquele que é um líder espiritual, um ministro, um músico, sempre tendo Deus como referência. Não fazendo as coisas por pura vaidade, por mera vaidade. Aquele que coordenando para mostrar, é eu que mando, eu que sou a autoridade. Os que cantam, né? Às vezes a gente vai participar de missa, misericórdia. As equipes de música. Nossa, eu lembro que quando eu assumi a paróquia, eu brigava demais, misericórdia. Porque na missa o povo precisa rezar, mas o padre também precisa rezar. E a gente se deparava com algumas equipes que queriam ali fazer da missa um show para mostrar para todo mundo que eram bons, e às vezes poderiam até mesmo ser, e não tem nenhum problema nisso. Mas para Deus precisa ser o melhor. Porque é necessário sempre na caminhada de fé que eu diminua e Ele cresça. E quando eu entendo essa dimensão, fazendo com que o Senhor, Ele seja evidenciado, que eu diminua e verdadeiramente Ele seja grande, aí sim eu estarei me empenhando em colocar em prática a vontade do Senhor, sendo um bom líder, sendo uma boa catequista, um coordenador, membros de música, sempre colocando Deus em seu devido lugar, porque Ele é a nossa referência. E se hoje eu sou uma pessoa que posso dizer assim, eu sou bom, sou um bom líder, sou um bom coordenador, sou um bom ministro, saber louvar e agradecer e dizer, eu sou o que sou porque Ele me possibilita de ser, porque eu faço a vontade dEle, não a minha. Porque todas as vezes que eu quero fazer a minha vontade, eu estou fadado a cair, perder a direção e levar muitos comigo. Agora, quando eu quero fazer a vontade do Senhor, a coisa será sempre diferente. E quando eu quero servir o Senhor, eu posso sim me tornar um referencial, mas não um referencial limitado, mas sim um referencial que é ponte, fazendo com que as pessoas cheguem a Cristo Jesus, nosso Senhor. O povo de Israel perdeu esse combate, porque aqueles que deveriam ser bons referenciais, infelizmente não eram. Se corromperam. Estavam vivendo uma vida ambígua, uma vida dupla. É o Senhor mesmo que nos ensina. Ninguém pode servir a dois senhores. Não podemos servir a dois senhores, porque senão a gente será sempre infiel a um. Senão a gente vai adorar um mais que o outro. Isso não vai dar certo nunca. Devemos servir somente ao Senhor. A gente falava essa semana também sobre como Cristo Jesus, nosso Senhor, Ele nos ensina a fazer o bem e ser o bem. E através de gestos tão simples. Ontem a gente refletia na cura que nosso Senhor fez, que não era nada mágico, mirabolante, porque às vezes nós esperamos isso, né? A gente espera uma graça da parte do Senhor, mágica, mirabolante, e não é assim. É igual a história do sujeito que estava num naufrágio em alto mar, e ali ele esperava Deus realizar algo para socorrê-lo, e ali a historinha diz que várias pessoas foram para socorrer aquele homem, e ele não deu atenção para nenhum do socorro, porque ele queria que o Senhor o socorresse. Ou seja, ele queria um socorro mirabolante, mágico, até que aquele homem morre. E ao chegar no céu, ele vai questionar por que o Senhor não enviou um socorro até ele. E o Senhor disse para ele, olha, eu enviei várias equipes de resgate foram até lá para te socorrer. Que pena, né? Ele queria um socorro mirabolante. Deus não precisa disso. Deus não precisa, tanto que na graça que Ele realiza hoje, Ele fala para o jovem, né? Para não contar para ninguém. Porque não precisa disso. Não precisa sair gritando, às vezes é até bonito, testemunha, etc e tal, mas o Senhor não precisa disso. Muito pelo contrário. O Senhor precisa da nossa autenticidade, da nossa coragem, da nossa simplicidade. Como ontem, né?
Ele deu a mão àquela abençoada que estava precisando da sua graça, e ele a levanta, e ela foi curada através desse gesto. É isso que a gente precisa saber fazer. Ser a mão de Deus para aquele que está caído e não tem forças para se levantar. Ser sinal de Deus na vida de muitos que estão precisando de um bom testemunho. Ser motivação, ser coragem, ser luz de Deus para dissipar as trevas. E isso precisa começar em nós, povo de Deus. Precisa começar em nós. Precisa começar em nós. A gente não pode ficar simplesmente esperando. O Senhor precisa de todos nós. Peçamos ao Senhor, nosso Deus, que nos liberte pela compaixão dEle. Nos liberte do egoísmo, da soberba, da arrogância, da mentira, da falsidade e de tantas outras coisas que nos impedem de ser um bom referencial, uma boa referencial segundo o coração de Deus. Vamos fechar os nossos olhos? A gente poderia até concluir essa homilia. Cadê o Antônio? Antônio Adriano, né? Eu rebatizando o abençoado. Cantando o refrão do Salmo: libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Pedindo a Deus para que possa nos libertar, pela compaixão dEle, de tantas coisas que talvez sejam até coisas pequenas, mas que nos impedem de ser boas referências a este mundão que está carecendo tanto. Tinha uma música antiga que dizia assim: se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. E quantas pedras não estão falando, gritando por aí, porque os profetas estão se calando. Peçamos ao Senhor que nos liberte da preguiça, da pequenez, das coisas mesquinhas que nos afastam de Deus e nos impedem de ser bons referenciais. Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Cantemos.